Olha, pessoal, conforme a gente já sabia, os números já estavam indicando e dados do fechamento das contas públicas de 2023 já indicavam plenamente, as contas do setor público estatal aí, durante esse primeiro ano do governo Lula 3.0, tiveram uma piora de 375 bilhões de reais no comparativo com o ano anterior, lá com 2022, uma coisa assim assustadora que representa um rombo fiscal de 249 bilhões de reais aqui, representando 2,29% do PIB, né? O que levou a esse cenário completamente catastrófico, né? Uma alta de despesas, é claro, e uma queda na arrecadação, uma queda nas receitas, né? Ou seja, uma total incompetência do governo Lula, que com um ano de 2023 cheio de benefícios econômicos, dos quais o Brasil desfrutou bastante, o agronegócio e tudo mais, conseguiu ter uma arrecadação menor, redução na arrecadação e conseguiu gastar mais dinheiro de forma tresloucada, de forma totalmente irresponsável, essa é a verdade, tendo aqui então aquilo que o pessoal chama de o segundo pior resultado público da história, mas gosto sempre de frisar, é o pior da história, porque o outro ano, 2020, não pode ser comparado pelos motivos que nós conhecemos. Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre essa questão aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o déficit aí foi de 249 bilhões, 249,12 para ser mais preciso aqui no ano de 2023, 2,29% do PIB, isso aqui é equivalente, né? E isso foi divulgado pelo Banco Central. Esses números aqui do Banco Central dão algum grau de divergência em relação ao Tesouro Nacional. O Banco Central é independente do governo Lula, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos ainda em 2024, 2025 é outra história, outro presidente do Banco Central, infelizmente, né? Então, esses números aqui costumam ser mais fidedignos e geralmente eles vêm pior do que os números do Tesouro Nacional. A coisa aí parece que também se aplica a esse caso, né? E esse aqui é o valor lá do déficit desse ano. Só que isso tem que ser comparado, para a coisa ficar justa, com o valor lá de 2022, né, que foi um superávit de 125, quase 126 bilhões de reais, aí, equivalente a 1,25% do PIB naquela época, né? Ou seja, saímos de um cenário positivo aqui de 126 bilhões para chegar no cenário negativo de quase 250. Então, uma reversão de valores de 375 bilhões de reais em apenas um ano de desgoverno Lula. Lembrando que isso aqui é déficit primário, né? O déficit nominal, meu amigo, tá lá nas alturas realmente, né? Então, a gente pode olhar, vou colocar o gráfico aqui branco, né, com a tela branca aqui, para a gente ver mais bonitinho aqui, a comparação de outros anos aqui, de outros períodos, né? E aí vem a grande questão. É interessante que, de acordo com o Banco Central, 2021 teve um superávit também. Por isso que eu gosto desses números aqui, eles são bem interessantes do Banco Central, a metodologia é diferente. Ou seja, temos 2 anos aqui de superávit das contas públicas durante o governo Bolsonaro. É importante frisar aqui que não é só gasto da União aqui, tá? É todos os entes federados e as estatais juntos também. Só que no frigir dos ovos, isso aqui é um resultado positivo. Tivemos um valor muito bom aqui em 2022, que está aqui atrás da minha cadeira, mas é 2022, e olha só, essa depressão no valor aqui durante o governo Lula, realmente uma coisa impressionante. Só não é pior que 2020, que está aqui, mas isso aqui foi ano de pandemia. Não tem como considerar a coisa desse jeito, porque a despesa foi lá em cima, auxílio emergencial, benefício emergencial, aquele monte de coisa, aquele monte de projetos ali, e dinheiro para investir em saúde, coisas do tipo, e uma queda brutal nas receitas, porque o PIB foi lá embaixo, fecha tudo a economia, a gente vê depois, tá aí o resultado. Então esse ano aqui não dá para comparar, tira ele da história. Agora compara com os outros resultados aqui, né? Olha esse período lá de 2014, até na época da Dilma ali, veja que 2016, que foi aquele ano catastrófico lá da crise da Dilma Rousseff, não foi tão ruim quanto esse primeiro ano do governo Lula. Isso aqui é assustador, é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser deixada clara. Esse governo 3.0 do Lula, primeiro ano, governo 3.0 do Lula, é pior do que qualquer outra coisa que já teve no Brasil, até do que os governos petistas
anteriores. É importante frisar isso, deixar isso bastante claro. Olha o tamanho da tragédia, meu amigo. Isso aqui não tem comparativo na história recente aí do Brasil, né? Então o pessoal aqui do G1 tenta passar aí o pano para o Lula nessa história, né? Falando o que contribuiu para esse alto rombo aí, né? Então, houve um aumento de 168 bilhões de reais nas despesas do governo, teve o tal do pagamento dos precatórios, 92 bilhões, mas ainda que isso não entrasse na conta, seria um resultado catastrófico, principalmente se comparando com o ano anterior, governo Bolsonaro ali e tudo mais, né? Sendo que o Banco Central não considerou aqui, coisa que o Tesouro Nacional fez, né? 26 bilhões de reais resgatados aqui em recursos esquecidos do PIS e PASEP, né? O governo se apropriou desses valores aí e tudo mais, né? Então, tem aqui o resultado consolidado ano a ano aqui, mostrando a proporção com o PIB. Estamos aqui nesse pontinho e olha que ele é o segundo pior aqui da história, claro, se a gente não considerar 2020, que é essa depressão, esse fundo do poço aqui, que foi realmente, né? E qual que é o ponto mais interessante aqui dessa história, né? O ponto principal. Conforme eu falei, esse resultado aqui do Banco Central consolida todos os gastos estatais. União, estados, municípios e estatais. Então, cada estado tem as suas contas, cada município tem as suas contas, aí tem governos melhores, governos piores, tem gente de esquerda, tem gente de direita, governos comprometidos, governos que estão gastando até o que não podem, tem de tudo aí, mas dentro dessa salada de estados e municípios, olha que interessante, o valor aqui teve um superávit de 17 bilhões de reais, né? Então, realmente uma coisa assim positiva ainda no frigir dos ovos. Então, se teve 17 bilhões de superávit, valor positivo, por que o valor ficou negativo, né? Porque o governo Lula fez questão de acabar com esse superávit e revertê-lo para um grande déficit no final das contas, porque o que depende diretamente do Lula, que é o gasto da União, do governo federal, e o gasto das estatais, o resultado das estatais, ambos foram negativos, foram deficitários, né? 264 bilhões aqui do governo federal e 2,26 bilhões das empresas estatais que voltaram a amargar prejuízos, resultados negativos com o governo Lula. É uma coisa impressionante, né? O pessoal fica passando pano ainda, falando, não, precatórios, herança do Bolsonaro e tudo mais. Como que isso explica esse resultado das estatais aqui? Esse prejuízo? Prejuízo de empresa estatal é problema de gestão. Essas empresas aqui têm a sua própria diretoria, o seu próprio conselho, não tem nada a ver com o ministério, não tem nada a ver com o Tesouro, o Banco Central, com o Tesouro, com a Receita Federal, nada disso. Isso aqui cada empresa tem a sua própria administração, seus recursos para gerir. Então, se o resultado foi tão ruim, tão negativo, e na época do Bolsonaro tinha superávit, as empresas davam lucro, se isso aqui está acontecendo, é má gestão de gente colocada lá pelo governo Lula, não tem outra explicação. E o resultado aqui negativo do governo federal, realmente uma coisa terrível, né? Aqui o valor das estatais, inclusive, é destaque nessa notícia da Gazeta do Povo. A primeira notícia eu estou olhando no site do G1, mas esse aqui é o pior déficit das estatais desde 2017, né? Então, olha só aqui o resultado, que em 2020, ok, teve um déficit também e tudo mais, a gente já imagina que a coisa vai acontecer nesse sentido aqui, né? Eu não sei de onde tiraram esse número que está discordante ali do valor de alguns bilhões que a gente viu ali e tudo mais. Mas a verdade é o seguinte, se a gente considerar aqui os valores, né? Aqui tá, considerando estaduais e municipais também, as estatais, por isso que se chegou nesse valor. Mas olha só que considerando o valor federal, só que está debaixo aí do guarda-chuva do Lula, né? 656 milhões de reais de déficit, que é o pior cenário desde 2017. E olha só, né? Olha todo o período aqui do governo Lula, né? Começa aqui em 2003, você pode ver que a maior parte dos períodos as estatais deram déficit, tiveram um rombo aqui, e quando teve superávit não foi suficiente para cobrir os valores anteriores, né? Mas olha só aqui no governo Bolsonaro, não tem comparação realmente, né? O ano da pandemia, ok, não dá para considerar, mas aqui, ó, 2019, superávit de 10 bilhões de reais, 2021, 3 bilhões de reais, 2022,
4,7 bilhões de reais. O nome disso aqui é gestão, é administração, coisa que o governo Lula não tem outra explicativa para justificar por que o resultado foi tão ruim, tão catastrófico assim para o governo Lula, para o Brasil, para nós que pagamos essa conta no final da história, né? Então, esse valor aqui foi catastrófico, foi terrível aí e tudo mais, só que qual que é o ponto, né? Isso não fere a questão da responsabilidade fiscal, não é um crime de responsabilidade fiscal, porque esse valor dos precatórios aqui, o pessoal do STF permitiu que o governo não considerasse isso aí para o cálculo da meta fiscal do teto de gastos que ainda estava ali vigorando, né? Então, essa LDO autorizava alguns abatimentos também dos valores. No final das contas, aí, não se cometeu nenhum crime de responsabilidade fiscal. Tá aí a história, tá aí a situação. Ele ganhou ali um presentaço, né? A PEC da transição aí o Lula ganhou um presentaço do Congresso anterior que autorizou ele gastar aí 168 bilhões de reais a mais, né? Ou seja, realmente a coisa ficou completamente, ficou fácil, né? Como que você comete crime de responsabilidade fiscal se o teto está lá nas alturas, está lá nas estrelas? Realmente a coisa não vai acontecer. Era uma ótima chance de derrubar o Lula tão cedo porque o resultado foi catastrófico em 2023, mas ele entrou com esse presentão e vai continuar no poder. A tendência é que as coisas piorem em 2024, mas acabou o teto de gastos, agora é arcabouço fiscal. Isso aqui violar o valor aí previsto para a meta fiscal não é mais um crime de responsabilidade fiscal como era antes, vai ser o ano da farra, com certeza, né? Mas o que você achou desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.